Isso aconteceu há cerca de 10 anos, comigo e meus amigos, na noite da minha festa de aniversário de 14 anos. Era uma festa do pijama, mas eu ainda não consigo esquecer. Meus pais tinham uma garagem na nossa propriedade que eles tinham parcialmente renovado. Tinha paredes e um banheiro, mas ainda tinha a porta da garagem que rolava para cima e não era completamente selada. Não havia cortinas nas janelas. Lembre-se desse detalhe, pois será importante mais tarde. Eles nos deixavam usar a garagem quando recebíamos amigos para passar o tempo juntos. Nossa propriedade não era totalmente isolada, mas o vizinho mais próximo estava a quase 2 milhas de distância. No entanto, nunca tivemos problemas na nossa rua, e era o tipo de lugar onde você não precisava trancar as portas. Então, no dia da minha festa de aniversário, meus pais deixaram meu irmão ficar na garagem, e eu ainda não tinha permissão para ter amigos dormindo lá durante a noite. Sendo as meninas de 14 anos muito maduras que pensávamos ser, implorei aos meus pais para nos deixarem fazer a festa do pijama na garagem, mesmo que minha mãe estivesse insegura. Meu pai concordou, já que era meu aniversário. Após um longo dia cheio de açúcar e deixando meus pais loucos, finalmente nos preparamos para a festa do pijama na garagem. Tínhamos instruções estritas para ir para a cama e apagar as luzes às 23 horas, e era minha responsabilidade garantir que a porta da garagem estivesse trancada por dentro. Certifiquei-me de trancar a porta, e nos acomodamos para uma noite com mais açúcar e TV. Às 23 horas, apagamos as luzes, mas não conseguíamos dormir, então decidimos brincar de esconde-esconde no escuro, como adolescentes fazem. Estávamos na terceira rodada, e minha melhor amiga era quem procurava. Eu estava escondida metade atrás de um armário, próximo à porta da garagem. Todos estavam rindo quando a primeira pessoa foi encontrada, então ouvi risadas vindo de trás de mim. A princípio, pensei que fosse um eco, porque não havia como alguém ter encontrado um esconderijo atrás de mim, com a parede e a porta ali. A segunda pessoa foi encontrada, e houve mais risadas atrás de mim. Agora eu estava assustada, mas não queria estragar o jogo, então me movi silenciosamente para outro local, de frente para uma das janelas. Estava bem escuro lá fora, mas a lua era brilhante o suficiente para ver sombras dentro da garagem. Estava completamente escuro. Eu estava tentando não ser encontrada quando vi uma sombra passar pela janela e parar. Agora eu tinha certeza de que alguém estava do lado de fora, mas pensei que poderia ser meu pai ou meu irmão mais velho verificando se estávamos na cama. Então, congelei. Minha melhor amiga correu direto para mim e começou a rir. Rapidamente a mandei calar a boca e disse que meu pai estava lá fora e que precisávamos voltar para a cama. Rapidamente pegamos a outra garota e voltamos silenciosamente para nossas camas, pensando que tínhamos evitado problemas. Quando não ouvimos meu pai dizer nada, virei-me na cama, mas a sombra ainda estava lá. Nesse momento, eu estava realmente apavorada. A sombra se afastou, e então houve arranhões na porta da garagem. Desta vez, as outras meninas perceberam. Todas começamos a entrar em pânico silenciosamente e fomos para minha cama, esperando que fosse embora ou que estivéssemos apenas imaginando coisas por causa do açúcar. Então, as batidas na porta começaram, junto com mais risadas. Estávamos apavoradas, mas não gritamos. Eu tinha acabado de ganhar um telefone de aniversário, mas ele ainda estava na casa com os outros presentes. Sem uma maneira de chamar meus pais silenciosamente, gritamos para quem estivesse lá fora ir embora. Então, houve mais risadas e batidas nas janelas. Agora a sombra era bem grande, então devia ser um homem adulto ou um adolescente grande. Jogamos um colchão de uma das camas contra a janela para que não pudessem nos ver. Então, a pessoa foi para outra janela. Decidimos nos esconder no banheiro, deixando a porta parcialmente aberta para que eu pudesse ver. A porta da garagem começou a tremer e bater, como se alguém estivesse tentando forçá-la a abrir. As risadas nunca pararam. Desisti e soltei o grito mais alto que já dei. O barulho na porta da garagem parou.
Saímos furtivamente e vimos as luzes acesas na casa e meu pai correndo em nossa direção. Ao mesmo tempo, um carro ligou e saiu da estrada. Não tivemos chance de ver que carro era antes que meu pai abrisse a porta com a chave. Ele nos encontrou, 5 meninas histéricas, e nos levou para casa. Minha mãe nos acalmou e nos deixou dormir todos juntos no quarto dela, na cama king size, o que nos ajudou a finalmente pegar no sono. Qualquer festa do pijama depois disso tinha que ser dentro da casa, e meus amigos e eu ficamos tão assustados que todos dormimos com as luzes acesas nas noites seguintes. Digamos que demorou mais 2 anos até eu conseguir dormir naquela garagem novamente. Quando eu estava na 6ª série, tinha um pequeno grupo de amigas próximas. Éramos 4 e todas meninas, então frequentemente fazíamos festas do pijama e nos revezávamos para dormir na casa uma da outra. Nossos pais se conheciam e morávamos perto, com a casa mais distante a apenas 10 minutos de distância. Em uma dessas festas do pijama, estávamos na casa da minha amiga Caitlin e os 2 primos dela também estavam lá. Caitlin tinha 2 irmãs mais velhas e um irmão mais velho. Eles eram todos muito legais e amigáveis. Durante nossas festas do pijama, eles geralmente ficavam nos seus quartos e só saíam para comer, então nunca sentíamos que estávamos incomodando. O irmão dela nos deixava jogar no PS2 dele às vezes, e as irmãs dela conversavam conosco sobre garotos e fofocas do ensino médio, o que achávamos muito legal. Caitlin tinha um ótimo relacionamento com seus irmãos, mas era diferente com seus primos. Um primo estava no 8º ano e era mais próximo da idade da irmã mais velha de Caitlin, que estava no 1º ano do ensino médio, então ela ficava no seu quarto. O outro primo era um garoto que estava no 3º ano do ensino médio. A menina era legal, mas um pouco tímida. O garoto, no entanto, me dava arrepios. Ele era mais extrovertido, mas algo no comportamento dele era estranho. Quando ele sorria, parecia que estava sorrindo para algo na cabeça dele, não para você. Ele tinha cabelos loiros sujos e oleosos até os ombros. Ele era muito magro para a idade dele. Mais tarde, quando estávamos no quarto de Caitlin, ela nos contou que tinha conhecido seus primos recentemente, pois as mães delas tinham brigado e não se falaram por alguns anos. Elas recentemente se reconectaram, então acharam que seria uma boa ideia que a tia de Caitlin e seus filhos visitassem por um fim de semana. Caitlin disse que sua prima era legal, mas achava o primo estranho. Desde que ele chegou, ele tentou passar tempo com ela em vez do irmão dela. Ele entrava no quarto dela e olhava seus brinquedos e livros para tentar falar com ela. Ele também era um pouco pegajoso. Ele acariciava as bochechas e o cabelo dela. Quando ela se afastava ou se movia, ele ficava com um olhar frio nos olhos e encarava por alguns segundos antes de sorrir aquele sorriso assustador. Todos concordamos que era muito estranho, mas então mudamos de assunto e falamos sobre as coisas que alunas da 6ª série costumam falar. Assistimos a um filme antes de dormir e nos revezamos para usar o banheiro no corredor que Caitlin compartilhava com uma de suas irmãs. A irmã mais velha tinha seu próprio banheiro. Todos escolhemos nossos turnos, e como eu não me importava, fui a última a ir. Quando minha amiga Lúcia voltou e me disse que tinha terminado, fiquei aliviada porque estava cansada e só queria escovar os dentes, deitar na cama e fofocar até todas pegarmos no sono. Caminhei pelo corredor e abri a porta do banheiro. Estava tão distraída que não vi o primo de Caitlin lá dentro até acender as luzes. Pedi desculpas rapidamente e fechei a porta. Naquele momento, queria correr de volta para o quarto. Ele estava no banheiro com as luzes apagadas. Pelo que vi antes de fechar a porta, ele estava apenas sentado na privada fechada. Antes que eu pudesse sair, ele abriu a porta, sorriu para mim e disse para eu entrar. Eu não me importava mais em escovar os dentes, mas não queria correr e fazer ele reagir. Foi então que as coisas ficaram realmente assustadoras para mim. Abri a porta e ele ainda estava lá, esperando com um sorriso no rosto.
Ele disse: "Deixe-me te levar de volta ao seu quarto." Eu não sabia o que dizer, mas ele interpretou meu silêncio como um sim. Antes que eu percebesse, ele pegou minha mão direita e me levou de volta ao quarto de Caitlin. As mãos dele estavam muito quentes e suadas, embora ele não parecesse suado ou quente. Eu me sentia entorpecida e conseguia ouvir minha própria respiração. Honestamente, senti que poderia desmaiar. Quando finalmente chegamos ao quarto, ele soltou minha mão e disse boa noite, então voltou para o quarto onde estava hospedado, o qual passamos a caminho do quarto de Caitlin. Entrei de volta e, acho que parecia chateada, pois minhas amigas vieram perguntar o que estava errado. Contei a elas o que aconteceu e todas concordaram que era muito estranho. Caitlin disse que falaria com a mãe dela pela manhã. Eu esperava que isso fosse o fim, mas não foi. Não podíamos trancar as portas durante as festas do pijama, e geralmente era tranquilo, mas não dessa vez. Eu devia estar dormindo há algumas horas quando Caitlin começou a me sacudir para me acordar. Ela estava acordada há um tempo e, como eu estava mais perto dela, fui a primeira pessoa a quem ela recorreu. Ela me contou com uma voz trêmula que seu primo tinha aberto a porta do quarto 2 vezes, que ela sabia, e ficou olhando por quase 1 minuto antes de fechar a porta silenciosamente. Fiquei muito assustada quando ouvi isso. Ele estava apenas nos observando dormir durante a noite. Concordei em subir na cama de Caitlin com ela e esperamos. Não demorou muito para ouvirmos a porta se abrir. Ambas congelamos e olhamos para a porta. Não havia luz no corredor e a única luz no quarto vinha da lua lá fora, mas ainda podíamos ver a silhueta da cabeça de alguém espiando pela porta. Sentíamos os olhos dele sobre nós, e ele olhou para a escuridão do quarto de Caitlin por alguns segundos. Tentamos não nos mover para que ele não soubesse que estávamos acordadas, mas não adiantou. Ele soltou um pequeno suspiro, como se estivesse tentando não rir. "Ei, Caitlin", ele sussurrou, e então apenas fechou a porta. Caitlin parecia querer chorar. Ela me segurou e apenas nos abraçamos, esperando para ver se ele voltaria. Ele nunca voltou. Acho que ele sabia que estávamos acordadas, então não se incomodou mais. Não conseguimos voltar a dormir naquela noite. Na manhã seguinte, minha mãe veio me buscar cedo e me despedir. Fiquei feliz que o primo de Caitlin ainda estivesse dormindo. Quando vi Caitlin na escola, perguntei o que aconteceu depois que eu fui embora. Ela disse que contou à mãe dela e a mãe ficou muito preocupada e disse que falaria com a tia deles. Acho que a mãe de Caitlin também contou à minha mãe sobre o que aconteceu, pois minha mãe me perguntou sobre isso mais tarde e quis saber se algo mais aconteceu comigo. Depois disso, minha mãe se certificou de que os primos de Caitlin não estivessem por perto antes de me deixar dormir na casa dela novamente. Mas, felizmente, ela não precisava se preocupar, pois eles nunca mais vieram nos visitar. Não sei se a mãe de Caitlin brigou novamente com a irmã ou se simplesmente não os convidou de volta, mas espero nunca mais ver o primo assustador de Caitlin novamente. Sou uma mulher de pouco mais de 20 anos e tive uma experiência muito assustadora que ainda me arrepia quando falo sobre isso. Normalmente, eu fico na casa do meu namorado, mas meus pais estavam fora da cidade, então tive que ficar na casa deles para cuidar dos cachorros. Meu irmão também estava fora, e não havia mais ninguém para cuidar deles. São 3 cachorros pequenos que não podem ficar sozinhos por razões óbvias. Eu me sentia relativamente tranquila ficando sozinha na casa, embora fosse um pouco estranho sem ninguém por perto. Além disso, eu moro bem atrás deles, em uma casa de 2 andares com minha avó, mas ela também estava fora da cidade, trabalhando como caminhoneira, então eu estava completamente sozinha. Por volta das 19 horas daquela noite, levei os cachorros para o quintal para fazerem suas necessidades. Deixei-os correrem um pouco, já que geralmente são cachorros de apartamento e passam a maior parte do tempo confinados dentro de casa.
Mas esses cachorros, juro, latem para todo mundo. Eu sempre digo para eles ficarem quietos, mas eles não ouvem. Quando os cachorros começaram a correr e latir para o corredor escuro ao lado da casa, onde há um portão traseiro que leva ao beco, levantei-me do meu assento para ver o que eles estavam latindo, mas não vi ninguém. Esperava que não houvesse nada lá e me senti um pouco aliviada. Sentindo-me um pouco assustada, chamei os cachorros para a porta dos fundos da casa da minha mãe, deixei todos entrarem e tranquei a porta. Olhando para trás, eu realmente não pensei muito sobre o que eles estavam latindo. Então, 1 hora depois, meu irmão voltou de viagem com sua namorada, então era hora de eu voltar para minha casa. Como moro na casa logo atrás, foi apenas uma rápida caminhada até lá. Fiquei feliz por ter algum tempo para mim antes de ter que voltar no dia seguinte para cuidar dos cachorros. Entrei na minha casa, fui para o meu quarto e comecei a assistir alguns vídeos de terror com todas as luzes apagadas. Era 23 horas quando minha outra irmã chegou do trabalho e entrou no meu quarto. Ela disse: "Bey, vou passar a noite na casa do meu namorado, tudo bem?" Eu disse que sim, e ela começou a sair, fechando a porta atrás dela. Por volta das 0h55, acordei com um barulho no meu quarto. Olhei para a esquerda, mas não consegui ver quem era no escuro. Pensei que poderia ser minha irmã usando a luz do celular. Sentindo-me envergonhada porque estava vestindo apenas uma camiseta e pijamas curtos, já que estava calor, fiquei assustada e gritei: "O que você está fazendo?" Assim que perguntei isso, ela saiu correndo do meu quarto tão rapidamente que a vi correndo em direção às escadas. Então percebi que não era minha irmã quem estava descendo as escadas. Quando olhei mais de perto com a luz do corredor acesa, vi que era um homem. Um homem adulto estava descendo as escadas na minha casa. Não conseguia acreditar. Levantei-me rapidamente para segui-lo, embora não fosse a coisa mais inteligente a fazer. Eu só queria pegar quem quer que fosse que tivesse entrado no meu quarto. Estava tão furiosa que alguém tinha ousado entrar na minha casa sem permissão, então corri atrás dele. Segui os passos barulhentos enquanto ele descia as escadas e alcançava a porta da frente. Vi o homem saindo pelo portão traseiro, indo para o beco onde meus cachorros tinham latido mais cedo. Enquanto chamava a polícia, bati na porta dos fundos da casa da minha mãe e meu irmão atendeu. Contei a ele o que aconteceu e, enquanto esperávamos pela polícia, ele saiu com um taco de beisebol caso o homem voltasse. Fiquei dentro de casa com a namorada dele, chorando. Quando a polícia chegou, eles vasculharam a casa inteira minuciosamente, mas não encontraram nada roubado. Então descobrimos que o homem tinha entrado por uma janela no andar de baixo que não estava trancada, embora estivesse fechada e sem tela. Devo mencionar que essa janela fica no lado da casa que leva ao portão traseiro para o beco que mencionei anteriormente. Não posso deixar de pensar que, como ele não levou nada, ele não estava lá para roubar. Suas intenções provavelmente eram muito mais assustadoras e me dá medo pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado naquela noite. Agora, tenho uma terrível sensação de que pode ter sido a mesma pessoa que os cachorros estavam latindo mais cedo, quem eu não consegui encontrar quando fui verificar. Vivo em uma pequena vila com 10 a 15 casas. É uma área muito rural, mas a rodovia fica a apenas 5 minutos de carro e a cidade a cerca de 10 minutos. Se você atravessar a rua, pode caminhar até a floresta em cerca de 10 minutos. No primeiro dia de Natal, à tarde, meu parceiro e eu decidimos dar um passeio porque estávamos muito cheios de tanta comida. Eram cerca de 17 horas e já estava escuro quando saímos, então levamos uma lanterna LED grande e brilhante conosco. Também levei minha câmera e o flash, pois adoro tirar fotos da natureza à noite. Decidimos caminhar por uma pequena estrada rural em direção à floresta e, em seguida, virar à direita em um caminho de cascalho perto da borda da floresta. No meio do caminho, você atravessa uma pequena parte da floresta.
Estava muito escuro e as árvores eram altas e próximas umas das outras. Quando entramos, vi nossa lanterna refletir em algo e percebi que havia um carro estacionado ao lado do caminho, perto das árvores. Isso me pareceu estranho, pois não é permitido estacionar carros ali, então fiquei um pouco cautelosa. Meu parceiro iluminou o interior do carro e ele parecia vazio. Também vi que as janelas estavam congeladas, então o carro devia estar estacionado ali há um tempo. Um pouco à frente do carro, vi uma árvore com um formato interessante. Pedi ao meu parceiro que iluminasse a árvore para que eu pudesse focar melhor e tirar uma foto com o flash. Depois de tirar algumas fotos, meu parceiro disse: "Tem alguém parado atrás de nós no meio da estrada e está nos olhando." Ninguém havia nos seguido durante todo o caminho. Eu tinha olhado ao redor e atrás de nós de tempos em tempos porque, nessa hora do dia e perto da borda da floresta, pode haver javalis selvagens. De fato, havia um homem parado atrás de nós, fora da luz da nossa lanterna. Ele não dizia nada, apenas ficava ali nos olhando. A princípio, pensei que ele poderia estar surpreso porque poderia parecer estranho ver alguém tirando fotos perto de seu carro, especialmente porque não é permitido dirigir nesse caminho. Decidi me levantar e falar com ele à distância, dizendo que estava apenas tirando fotos da árvore. Ele não respondeu e continuou parado ali. Então perguntei se ele precisava de luz e ele disse: "Não." Foi estranho, mas mantive a calma, pensando que deveria haver uma razão normal para o comportamento dele. Mesmo assim, meu parceiro e eu decidimos ir embora rapidamente e seguimos o caminho até a próxima vila, o que levou cerca de 5 a 7 minutos para chegar. Lembrei-me das letras da placa do carro, mas não dos números, e procurei online. Descobri que ele era de uma cidade a cerca de 6 horas da nossa vila. Lembre-se de que o país onde moro está sob um bloqueio rigoroso no momento, então só é permitido viajar de carro por razões muito urgentes. Depois de chegarmos ao primeiro poste de luz na próxima vila, olhamos para trás e vimos o carro saindo da floresta, virando e voltando. Vi que ele estacionou novamente e apagou as luzes. Então, pegamos um caminho muito mais longo para casa porque eu não queria voltar por ali por razões óbvias. A bateria da nossa lanterna morreu e a bateria do meu telefone estava baixa, então não quis ligar para a polícia naquele momento. Mas, assim que cheguei em casa, liguei para eles e dei todos os detalhes. Realmente me arrependo de não ter memorizado a placa inteira, mas foi uma surpresa tão grande que não pensei nisso na hora. Só pareceu realmente estranho para mim quando pensei nas janelas congeladas e em como ele não poderia ter caminhado atrás de nós sem ser notado. Além disso, ele não tinha luz e não respondeu. Parecia que ele estava se esgueirando até nós quando eu estava sentada para tirar a foto. Acho que tive muita sorte de estar com meu parceiro, a câmera e a luz brilhante. Não quero imaginar o que poderia ter acontecido se eu estivesse sozinha.